Gênesis capítulo 16. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 16. Quem encontrou, diga amém. Verso de número 7. Gênesis capítulo 16, verso 7. Assim está escrito: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugir da face de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E você glorifica a Deus nessa noite. Amém? Se assente glorificando a Deus nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho uma palavra que ardeu ao meu coração. O pastor Edson falou que eu ia pregar no próximo culto, aí já adiantou, mas estava conversando com o Moisés, diácono Moisés aqui, né? Culpa sua, Moisés. Moisés estava orando aí para que eu pudesse pregar um dia, e eu acredito que foi a oração de Moisés que fez adiantar todo esse processo. Então glorifica a Deus, pelo menos você aí, Moisés, me ajuda aí em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos lá. Eu quero ser breve naquilo que Deus tirou ao meu coração. Eu quero falar sobre essa mulher Agar. Muito obrigado. Eu tenho medo de água aqui perto de mim, mas põe ali, varão. Por gentileza, que eu sou meio atrapalhado. Daqui a pouco eu derrubo isso daqui. Depois que colocaram esse púlpito de vidro, eu fiquei até com medo de pregar agora. Meus irmãos, eu tenho uma palavra em chama que arde ao meu coração, e esta palavra, ela vai se resumir a um único tema. É tempo de voltar a servir. Eu tenho certeza que a vontade permissiva e agradável de Deus para o coração de alguém nesta casa, esta é a palavra direcionada. Quem sabe você não vai lembrar de todas as palavras que eu irei verbalizar, mas bem certo você vai lembrar dessa frase que é tempo de voltar a servir. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Abraão, ele era um homem de posse. Abraão era um homem que influenciava a sua geração, tanto por o quesito de servir e obedecer a Deus, também pelas suas posses. E também ele tendo posse, a história sagrada vai dizer que certa vez Abraão desce ao Egito e de alguma maneira ele vai adquirir Agar como um bem para a sua casa. Eu não sei se Agar ela é 100% oriunda do próprio Egito, ou se o Egito a trouxe como espólios de guerra, comprou em algum outro determinado lugar. Mas a história vai dizer que Abraão, ele encontra Agar e ele adquire ela como um bem para a sua casa. Então Agar, ela vai ser levada para dentro da casa de Abraão com o único propósito de servir. Agar vai para dentro da casa de Abraão com o propósito de servir. E eu fico imaginando na minha mente de pregador que se Agar passou um período longo ou curto dentro do próprio Egito, é bem certo que ela vai fazer algumas amizades com algumas pessoas, porque nós somos necessitados de ter relacionamento. O ser humano, ele é carente de amigos. Quem diz que vive sozinho, que não precisa de ninguém, esse daí está com as suas feridas tomando conta das suas próprias emoções. Mas é bem certo que nós precisamos de amizade, e eu quero acreditar que na minha mente de pregador, Agar dentro do deserto, ela vai criar alguns vínculos de amizade
amizade, ela vai abrir o seu coração, como algumas pessoas que estavam dentro do próprio Egito. Mas chegou o tempo que o seu Senhor a chama, e a Bíblia Sagrada diz que Abraão, Diácono William, chama a Agar para dentro da sua casa com o único propósito de servir. E a minha mente de pregador comecei a imaginar essa situação. Agar vai para dentro da casa de Abraão e ela vai deixar algumas amizades. Agar vai para dentro da casa de Abraão e ela vai deixar algumas pessoas que, quem sabe, ela confia. Agar vai para dentro da casa de Abraão porque ela foi chamada para servir, mas ela vai ter que também ter o coração voltado a servir e carregar a saudade de deixar alguém para trás. E isso me chama a atenção, e eu quero nessa noite abrir uma reflexão sobre essa palavra. Guarde isso no seu coração. Quem foi chamado para servir, ele tem que servir a Deus, ao seu Senhor, independente da circunstância. Porque tem pessoas que dizem: hoje eu não vou servir porque eu não estou bem. Não entendeu o segredo que foi chamado para servir. Quem foi chamado para servir sabe que mesmo com saudade, se foi chamado para servir, tem que continuar servindo, porque o chamado de servir é melhor do que as próprias emoções. Eu vou melhorar isso daqui nessa noite, porque alguém já está entendendo o que Deus está falando. Eu vim nessa noite com uma palavra profética, e essa palavra arde ao meu coração para dizer: as suas emoções não podem determinar o nível que você foi chamado para servir. Eu senti Deus nessa noite, e eu vou dizer de novo: as suas emoções não podem determinar o nível de chamada que você foi chamado para servir nessa noite. Então assim diz o Senhor: é tempo de você começar a deixar as suas desculpas de lado e tomar o posicionamento para servir, porque enquanto você serve a Deus, enquanto você serve ao Senhor, Ele vai realizar o propósito que Ele tem sobre a sua vida nessa noite. Só quem veio servir ao Senhor nessa noite, você pode glorificar a Deus. Então, quando eu entendo que eu fui chamado para servir, eu não prego quando eu estou com vontade, eu prego quando há uma necessidade de servir. Quando eu sou chamado para servir, eu entendo isso. Eu não louvo quando eu estou animado, mas eu louvo quando há uma necessidade no ambiente que eu fui chamado para servir. Então, quando eu estou nessa casa de oração e eu fui chamado para servir, eu não abraço alguém quando eu estou feliz, mesmo chorando, eu preciso abraçar, porque eu fui chamado para servir. Nessa noite, o Senhor está dizendo: chega das suas desculpa e comece a se levantar para servir, porque enquanto você abraça alguém, o Senhor te abraça. Enquanto você levanta alguém e você está caído, o Senhor te levanta. Enquanto você entende o segredo de servir, o milagre de Deus vai acontecer sobre a sua história. Aleluia. Então servir é muito mais do que sentir. Quando eu entendo isso, eu sirvo mesmo sem sentir. Esse é o significado. O próprio Jesus nos ensinou isso. Jesus disse ao Senhor: Deus, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo: eu estou sentindo vontade de parar e de desistir, mas como eu vim para servir, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque quem sabe que veio para servir, ele vai servir chorando, ele vai servir sangrando, mas vai deixar o propósito de Deus se realizar sobre a sua história nessa noite. Aleluia. Então guarde essa palavra ao seu coração. Aquilo que você, a forma que você pensa determina o que você sente. Eu vou dizer isso daqui de novo para que você venha guardar no seu coração. A forma que você pensa determina o que você sente. Então, se você está pensando que você está abandonado, você vai ficar depressivo e vai abandonar o propósito. Mas se você entender que Deus está afastando pessoas que poderiam te ajudar para que você tenha mais experiência com Ele, você vai sentir que a presença dEle é sobre a sua vida. A forma que você está pensando sobre o que você está vivendo vai determinar o que você sente. É por isso que muitas das vezes você está sentindo fraqueza, é por conta daquilo que você pensa. Mas se você entender que todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor cooperam para o bem, para o bem daqueles que esperam no Senhor. Deus nessa noite está dizendo: eu tenho pensamento de paz sobre a sua vida, mas levanta e serve, porque eu, Senhor, te chamei nessa noite
decamandácia para servir. Aleluia. Agar vai para dentro da casa, sentindo falta dos amigos, do ambiente que ela estava acostumada, quem sabe, e ela começa a servir. E o ambiente que ela está dentro, ela foi inserida para servir, é gerado uma necessidade dentro daquele ambiente. E quando ela está dentro daquele ambiente, nós vamos ver que Saraia vai olhar para dentro de si e vai perceber que ela não consegue gerar. Então ela vai olhar para Agar por conta da sua fidelidade, do seu posicionamento no ambiente que Agar foi chamado para servir. Sara, ele olha para Agar e vai dizer: vamos colocar Agar na posição de gerar, já que eu não tenho, aleluia, formas de gerar, nós vamos pegar a Agar, você conhece esse texto melhor do que eu, e vamos colocar ela num ambiente de gerar. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão se deita com Agar e ela começa a gerar. E isso me chamou a atenção, porque enquanto Agar está dentro do ambiente servindo, ela está obedecendo. Ela não vai ser submetida a deitar-se com o seu Senhor porque ela quer. Ela vai se submeter a um ambiente de se deitar com o seu Senhor, porque o ambiente que ela foi chamada cobrava dela um posicionamento, porque o ambiente que ela foi colocada exigia que ela também viesse a obedecer. Então ela vai se posicionar em um ambiente que talvez ela não queria, mas por conta da obediência ela vai se posicionar. E isso daqui me chamou a atenção. Quando ela se posiciona, ela começa a gerar. E isso daqui é uma palavra profética. Eu vou dizer de novo: quando ela se posiciona, mesmo sem querer, no ambiente que ela foi chamada para servir, ela começa a gerar. Alguém glorificou a Deus. Eu vou dizer nessa noite: quem sabe o que você está precisando para gerar não foi gerado ainda por falta de ouvir a voz e também de se posicionar, porque não adianta saber servir e não saber ouvir e se posicionar. Tem muitas pessoas que sabem ouvir, mas não sabem se posicionar para aquilo que está acontecendo. Nessa noite, guarde essa palavra: o ambiente que você está com necessidade, então se posiciona você, porque através de você Deus vai gerar milagres, vai gerar resposta, vai gerar em você o fruto daquilo que vai mudar a sua decamandácia, geração. O que foi gerado em Agar não foi uma criança, foi a multiplicação de uma grande promessa que multiplicou na geração de Agar, multiplicou na geração posterior e até hoje está sendo multiplicado, porque quem se coloca no ambiente para servir vive coisas sobrenatural. Você nessa noite quer se posicionar para servir? Porque eu vim como profeta nessa noite para dizer: Deus vai fazer você gerar coisas sobrenaturais sobre a sua história. Aleluia. Agar, ela se posiciona por conta do ambiente. Então guarde isso ao seu coração. O ambiente que você foi chamado para servir, você não está nesse ambiente inserido porque você não tem lugar para estar. Você está nesse ambiente porque certamente o seu Senhor que chamou você para servir sabe a necessidade do ambiente. Eu vou melhorar isso daqui para quem entender. Não é que o pastor colocou você em uma responsabilidade que não tem ninguém para fazer. Foi Deus que colocou você num ambiente que estava precisando de alguém como você para servir. Aleluia. Alguém está olhando e está dizendo: só me colocou porque não tem opção. Mas não, Deus te colocou em um ambiente porque o seu Senhor sabia que esse ambiente necessitaria daquilo que só você poderia gerar. Então nessa noite, para de frescura e comece a abraçar as oportunidades que Deus colocou, andar cá, mandácia sobre a sua mão, porque o Senhor nessa noite, Ele te chamou para servir. Ele te chamou para servir nessa noite. Agar serve e gera no seu coração. Só que guarde isso no seu coração. Na minha mente de pregador eu fico imaginando essa cena. Enquanto Agar não gera, ela obedece. Enquanto Agar não gera, ela tem tempo para servir. Enquanto Agar não gera, ela não sai da casa de Abraão.
Enquanto Agar não gera, ela não questiona a sua senhora Sara e se despreza da sua senhora. Mas quando ela vai para um ambiente que ela foi chamada pelo seu senhor para servir e começa a gerar dentro dela, aí o texto diz que ela começa a desprezar a Saraia, porque tem pessoas que é assim, não sabe, aleluia, o segredo de começar a gerar. Ela até é uma pessoa boa para servir, mas quando começa a gerar, começa a desprezar o ambiente que ela foi chamada para servir. Mas nessa noite, o Espírito de Deus vai começar a produzir, aleluia, humildade em corações, vai começar a mudar posicionamento de alguém, porque nessa noite você pode até saber pregar, mas quem te chamou é maior do que a sua pregação. Você pode até saber louvar, mas quem te chamou para o ambiente é maior do que o seu louvor. Então nessa noite, não despreze o ambiente que você foi chamado para servir nessa noite. Sinto graça de Deus nessa noite e eu vim dizer, aleluia, é tempo de aprender a servir, porque tem pessoas que recebem a oportunidade, começava a dar uma saudação gaguejando, hoje que prega, quer escolher qual culto vai pregar, aleluia, quer escolher a quantidade de pessoas que tem para pregar, porque não entendeu, só porque gerou alguma coisa que é exigido do ambiente que ela foi chamada para servir. Mas nessa noite a presença gloriosa de Deus vai nos ensinar a entender que maior do que eu sirvo é o ambiente, maior do que eu sigo foi quem me chamou. E nessa noite nós vamos aprender a servir nessa noite. Só quem vai servir comigo nessa noite? Eu sinto a graça de Deus nessa noite, nesse lugar. É tempo de voltar a servir a Deus. Aleluia. 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 É tempo de voltar a servir nessa casa. Aleluia. Aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui. Aleluia. Alguém ali já entendeu o segredo de servir. Porque quem não entendeu o segredo de servir está esperando o pregador dizer, levanta a mão e agora adora. Mas quem entendeu já começa a adorar. Então sejam cheios da presença do Senhor nessa noite para você continuar servindo. Sejam cheios da presença nessa noite para você continuar gerando, porque assim nessa noite diz o Senhor, eu, Senhor, te chamei e é tempo de voltar a servir. Aleluia. É tempo de voltar a servir. É tempo de voltar a servir. Aleluia. Aleluia. O que você gerou não é experiência para você começar a medir a quem você é. O que você gerou foi um ambiente que você foi chamado para servir. Então continua servindo nesta noite, que o nome do Senhor será glorificado. Agar gera dentro do seu coração, dentro do seu ventre, aquilo que um ambiente que ela foi chamada para servir estava necessitando. E ela começa a desprezar a sua senhora. Só que existe uma coisa que não falha dentro da vida do ser humano, é a lei da semeadura. Se eu desprezo, eu vou ser desprezado. Se eu me afasto, alguém vai se afastar. E o que acontece? Ela despreza o ambiente que ela foi chamada para servir, e ela vai errante para o deserto. E aqui eu quero caminhar, para que eu não venha ser enfadonho, a minha pregação para o final. Quando ela sai do ambiente que ela foi chamada para servir, ela vai para dentro do deserto. E isso daqui me chamou a atenção. Por quê? Ela vai para dentro do deserto e o texto vai dizer que Agar, ela encontra uma fonte dentro do deserto. E isso me chamou a atenção, porque todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico imaginando como alguém encontra uma fonte
no deserto. Mas na minha mente de pregador, eu quero entender que quando Agar vai para dentro do deserto, fugitiva da sua senhora, e ela encontra no deserto uma fonte que está parada lá, ela vai olhar e vai pensar: eu já estou gerando aquilo que é necessário para a minha vida, eu saí fugitiva, mas no deserto das minhas decisões existe uma fonte. E aí eu acredito que na minha mente de pregador, ela vai olhar a fonte do deserto da vida dela e vai imaginar que a fonte que ela estava encontrando no deserto era sinal de Deus para ela, dizendo: foi Deus que me enviou aqui, porque se eu estou no deserto não tem água, no deserto geralmente não tem fonte, mas se eu sair no deserto e tem fonte nesse deserto, é resposta de Deus para a minha vida. Mas eu vim aqui nessa noite com essa palavra. Talvez eu vou frustrar o coração de alguém, como que eu vou dizer, mas eu preciso liberar essa palavra. Nem todas as fontes no deserto das suas decisões foi preparado por Deus. Eu vou dizer isso daqui de novo: nem todas as fontes no deserto das suas decisões foi preparado pelo Senhor. Então nessa noite é tempo de você começar a entender que você está no deserto das suas decisões. Existem fontes que estão matando a sua sede, mas assim diz o Senhor: não foi a minha presença que preparou essa fonte que você está. Por isso nessa noite, Agar, é tempo de voltar, a servir. Mas eu estou no deserto, tem fonte, aleluia, sacia minha sede. Mas a presença de Deus nessa noite está dizendo: é tempo de você tomar uma decisão, sair dessa fonte no deserto das suas decisões e começar a servir. É melhor servir sem a fonte do que ter a fonte do lado e não servir para nada. Eu vou dizer isso daqui de novo: é melhor servir sem a fonte do lado do que você estar diante de uma fonte das suas próprias decisões e não servir para nada. Sai nessa noite do lado dessa fonte que você mesmo decidiu estar, porque eu tenho algo maior e que está sendo gerado em você. Agar, volte nessa noite a servir. Aleluia. Então, está dentro do deserto das minhas decisões. Muitas das vezes nós vamos querer medir os acontecimentos dizendo: é Deus que está comigo. Mas nós vamos se enganar muitas das vezes, porque não adianta. Você pode estar em qualquer outro lugar, você pode estar adquirindo qualquer bem material, mas se você não estiver dentro do ambiente que você foi chamado para servir, você não está vivendo o real propósito da presença de Deus. Então nessa noite alguém pode olhar: mas eu estou trabalhando, eu tenho saúde, eu tenho família. Mas se você está, aleluia, longe da presença do ambiente que você foi chamado para estar e da presença de Deus, você não está vivendo o propósito que Ele tem sobre a sua história. É tempo nessa noite de abandonar essa fonte e voltar para casa. É tempo nessa noite de abandonar essa fonte e voltar ao ambiente que você serve. Agar, nessa noite, comece a sair dessas fontes limitadas, que você vai beber água hoje, mas vai ter sede amanhã. Mas volta para o ambiente que você foi chamado, porque no ambiente que você foi chamado, você não vai precisar de fonte, porque em você vai jorrar uma fonte de água viva que vai jorrar para a eternidade. Nessa noite a palavra de Deus é: Agar, sai desse deserto e vem para o ambiente que eu te chamei para servir. Aleluia. Vem para o ambiente que eu te chamei para servir. Aleluia. Agar está dentro do ambiente das suas decisões e o anjo vai aparecer para ela. Quando o anjo aparece para Agar, ele faz uma pergunta para ela. Ele diz assim: Agar, de onde vens e para onde vais? O anjo faz uma pergunta para ela: de onde vem e para onde vai? Guarde isso no seu coração. Quem não sabe aonde vai chegar, qualquer caminho serve. Mas o anjo estava dizendo: Agar, de onde vens e para onde vais? Quando ela vai responder ao anjo do Senhor, que é uma própria teofania da manifestação do próprio Deus no deserto de Agar, a Bíblia Sagrada vai dizer que ela vai dizer: eu estou fugitiva da minha senhora.
Mas o anjo não perguntou se ela estava apenas fugitiva. O anjo disse: Agar, de onde vens e para onde vais? E ela somente responde: eu estou fugitiva, aleluia, da minha senhora. Por quê? Porque quem sai do ambiente que foi gerado para servir precocemente, sem ter estrutura, sem ter o mandato do Senhor que mandou ela servir, ele só sabe sair, aleluia, culpando quem ficou no ambiente. Não, vou dizer isso daqui de novo, porque isso daqui é muito forte. Quem sai do ambiente que foi chamado para servir precocemente, sem preparo, sem estrutura, ele não sabe aonde vai chegar, mas ele só sabe culpar alguém que ficou no ambiente que ele foi chamado para servir. É por isso que você vai encontrar muitas pessoas que estão afastadas da igreja e vai dizer: eu não estou mais lá por conta do pastor, eu não estou mais lá por conta do ciclo de oração, eu não estou mais lá por conta da mocidade. É porque saiu um imaturo do ambiente que foi chamado para servir e não sabe aonde vai chegar. Mas um anjo do Senhor estava dizendo: Agar, de onde você vem e para onde você vai? Nessa noite a palavra de Deus ao coração de alguém é: eu já sei de onde você saiu, mas a pergunta é: aonde você vai parar? Aonde você vai parar, Agar? E aí eu abro uma reflexão aqui. Guarda isso no seu coração. A oração, ela é tão poderosa que ela pode mudar o curso de uma nação. Mas é bem verdade que se eu tiver intrigado com a minha esposa, Deus não recebe a minha oração. Eu vou dizer isso daqui de novo. A oração, ela vai mudar o rumo de uma nação. Mas se eu estiver intrigado com a minha esposa, Deus não recebe a minha oração. E eu fico imaginando como que pode pessoas que dizem que foi chamado para servir, mas está intrigado com quem está dando oportunidade para ele gerar. Eu não me conformo, eu não entendo muitas das vezes esse sentido. O que faz Agar sair de dentro do ambiente foi mágoa. Ela começou a colocar orgulho dentro dela porque ela estava gerando uma criança e desprezou o ambiente. Quando ela está fora do ambiente, ela começa a dizer: eu não estou mais lá por conta de alguém que ficou lá. E aí ela começa a demonstrar que o coração dela está tão cheio de mágoa, de ressentimento, que ela nem sabe aonde ela vai chegar. E nessa noite eu tenho uma palavra para dizer: é tempo de você começar a liberar perdão, a liberar mágoa, porque tem oração que não está sendo respondida, não é por conta do tempo. Não respondeu ainda, é porque não chegou o tempo de Deus. Não respondeu ainda, é porque você está com o coração cheio de mágoa e você não sabe aonde você quer chegar. Mas o Senhor está dizendo: Agar, aonde você quer aonde você quer chegar, Agar, aonde você quer chegar? É tempo nessa noite de abrir o coração, liberar a mágoa, liberar o ressentimento e voltar a ocupar o ambiente que eu fui chamado para servir. Então está na hora de nós termos maturidade para entender. Existe uma oração que Deus não respondeu, não é por conta do tempo, não é por conta que não chegou o tempo de Deus, é por conta de falta de posicionamento, de entender que um coração cheio de mágoa, Deus não responde, Deus não atua, Deus não habita no coração cheio de mágoa e cheio de ódio. Talvez você não vai dar glória por isso, mas eu vim aqui e eu vou entregar essa palavra por completo. É tempo de voltar a ocupar o ambiente que você está e humilhar-se diante do ambiente que você foi chamado para estar. Agar está no deserto, tem a fonte de água que seca, que sacia a sua necessidade. Dentro do seu ventre está gerando. O ambiente está propício para dizer: eu tenho fonte e também estou gerando, então eu não preciso voltar para o ambiente. Só que não adianta, irmãos, sair do ambiente que você foi chamado para estar e está cheio de mágoa. Mas eu estou gerando, mas está cheio de mágoa. Mas eu tenho água para beber, mas está cheio de mágoa. É tempo de liberar essa mágoa. E o anjo do Senhor disse: Agar,
volta para o ambiente que você foi chamado para estar e se humilha debaixo da mão da sua senhora. E esta é a palavra de Deus para o seu coração. É tempo de você voltar a ocupar um ambiente que você foi chamado para estar. É tempo de você abandonar, aleluia, o deserto das suas decisões e vir para este ambiente. Mas o que me chama a atenção é que um anjo olhou para ela e disse: volte para o ambiente que você foi chamado para estar, mas não só ocupa o ambiente, mas se humilha no ambiente que você foi chamado para estar. Porque tem pessoas que saem do ambiente que serviu, mas quando volta com o nariz empinado, volta querendo dar opinião, volta querendo fazer do jeito dele. Mas a palavra de Deus não é do seu jeito, Agar. Volta para o ambiente que você foi chamado para servir, mas é para primeiro se humilhar na presença do ambiente que você foi chamado para servir. Eu sinto a presença de Deus aqui, e essa é a palavra de Deus para o seu coração. Existe uma porta espiritual que se abre nessa noite por essa palavra. E eu vim nessa noite como profeta, e eu me posiciono como profeta nesta casa para dizer: é tempo de você começar a voltar a servir. E assim diz o Senhor: Agar, volte a servir. Eu vou dizer isso de novo porque eu estou sentindo graça nessa palavra. Agar, volte a servir. Agar, volte a servir. Enquanto eu estou falando isso, uma porta espiritual se abre nesta casa, e Deus, Ele vai começar a movimentar alguém para servir. Eu não sei se alguém vai voltar para o altar, eu não sei se alguém vai voltar para o grupo, eu não sei se alguém vai voltar para os obreiros, eu não sei o que vai acontecer, mas assim diz o Senhor: Agar, volte a servir. Eu vou continuar isso daqui porque eu estou sentindo tanta graça. Agar, volte, volte nessa noite a servir. Sai desse ambiente e volte nessa noite a servir. Está caindo cadeias espirituais nessa noite. Agar, volte a servir nessa noite. E eu profetizo nessa noite que a libertação que você precisa, o renovo que você precisa, está acontecendo sobre a sua vida nessa noite. Você vai servir melhor, você vai servir melhor, você vai ser melhor este ano, você vai sair das suas desculpas e vai começar a servir, porque Deus está dizendo: eu estou gerando em você uma nação, eu estou gerando em você um legado, eu estou gerando em você algo que vai impactar, mas é necessário voltar a servir. Volte. Volta nessa noite a servir, diz o Senhor dos exércitos. Você recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Então cadê a primeira pessoa nessa noite que vai voltar a servir? Essa palavra, ela não vai voltar vazia, mas antes vai fazer o que lhe apraz. Cadê a primeira pessoa nessa noite que vai voltar a servir? Aleluia. Quem sabe você passou pelo processo, foi iludida nas suas decisões e hoje está nas fontes das suas decisões e no deserto das suas decisões, muito distante desse ambiente. E eu quero acreditar que na vida de um cristão nada acontece por acaso. É tempo de voltar a servir. Cadê a primeira pessoa nessa noite que vai tomar essa decisão de voltar a servir ao Senhor? Se tem alguém nessa noite que quer e entendeu aquilo que Deus falou ao seu coração, e você quer tomar uma decisão nessa noite, levante a sua mão comigo, que eu quero orar por você. É necessário tomar uma decisão. Existe uma palavra muito simplória que diz que decisões decidem destinos. E nessa noite eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém nessa noite que quer sair do deserto das suas decisões e entender que é tempo de voltar a servir, porque Deus quer gerar coisas maiores e quer mudar de história? Se tem alguém nessa noite, levante a sua mão comigo, porque eu quero orar por você. Eu tenho certeza que tem alguém nessa noite que precisa tomar uma decisão.
Só que como nós aprendemos com o nosso pastor, não é por força e nem por violência, mas é pela presença de Deus. E que você possa ter uma outra oportunidade nessa noite. Eu gostaria de fazer uma oração, pastor Edson, me permite? Com a permissão do nosso pastor, gostaria que a igreja se colocasse em pé. Nessa noite por você. Talvez você foi bloqueado de tomar uma decisão, mas eu quero orar nessa noite porque Deus está mudando a sua história. Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo para que você venha viver tudo aquilo que Ele tem. Curva a sua cabeça, ore comigo, que é tempo de voltar a servir. Senhor Deus e Pai, na noite de hoje a Tua palavra foi ministrada, Senhor. E quem sabe alguém está tão cansado, bloqueado, que não teve forças para se render e entregar, ó Deus, a vida diante da Tua presença. Mas visita cada um dos Teus servos nessa noite. Deus, como ministro da Tua palavra, eu quero profetizar, Senhor, que o Senhor venha girar, ó Deus, sobre nós a alegria da Tua salvação, Senhor. Que nós venhamos sentir desejo, ó Deus, verdadeiro de estar na Tua presença. Que estar no ambiente que nós fomos chamados para servir seja muito mais além do que a responsabilidade que temos com o ministério, ó Deus, com o pastor, com os obreiros. Que nós precisamos, ó Deus, ser renovado de uma forma que o nosso coração venha desejar estar na Tua presença, ó Deus, que o nosso coração venha ser transformado para estar orando como convém. Deus, começa a mudar o nosso ser nessa noite, de uma forma que nós venhamos entender que maior do que o que eu preciso, do que eu sinto, é o propósito que o Senhor quer gerar em nossas vidas. Por isso eu te peço nessa noite, começa a renovar a cada um das Tuas servas, dos Teus servos que aqui está, e vai colocando renovo, vai derramando graça, vai derramando poder, e que a Sua presença, Senhor, esteja com cada um de nós, e que possamos sair daqui diferente da maneira pela qual nós entramos. E eu profetizo, ó Deus, a alegria, a paz da Tua presença sobre nós, em nome de Jesus. E a igreja vitoriosa diz amém. Aplauda o Senhor nessa noite.